Hoje vamos reunir 60 dos personagens mais queridos da DreamWorks Animation no jogo do Lula. Bem-vindos ao jogo do Lula. Estamos animados para que todos joguem. A lista de competidores inclui Shrek, Burro, Fiona, Lord Farquaad, Dindi, Gato de Botas, Fada Madrinha, Príncipe Encantado, Rumpelstiltskin, Kit Patas Macias, Jack Horner, Morty, Pooh, Mestre Shifu, Tai Lung, Lord Shen, Kai, Camaleão, Tigresa, Louva-a-Deus, Garça, Macaco, Víbora, Ginger, Rocky, Senhorita Tweety, Spirit, Miguel, Túlio, Wallace, Gromit, Megamente, Titã, Metroman, Barry B. Benson, Kevin, Dinórmica, Bob Glaxar, Alex, Marty, Glória, Melman, Rei Julian, Capitão, Kowalski, Rico, Recruta, Motomoto, Grug, Soluço, Banguela, Astrid, Estoico, Sr. Lobo, Sr. Cobra, Sr. Tubarão, Sr. Piranha, Senhorita Tarântula, Diane Foxington. Regras básicas do jogo do Lula. Primeiro, não são permitidos aliados ou ajuda externa. 2, sem armas externas, exceto equipamentos de sobrevivência. 3, nada de magia. Habilidades naturais são permitidas. O primeiro jogo é batatinha frita 1, 2, 3. Avancem ao ouvir luz verde e parem ao ouvir luz vermelha. Se houver movimento após isso, você será eliminado. Velocidade, compostura e habilidade atlética serão essenciais nesta rodada. Acreditamos que todos os vilões, junto com Diane, estão em boa situação nesta rodada. Mesmo sem suas habilidades de cooperação, eles são criminosos experientes que já realizaram muitos assaltos em suas carreiras. Eles são tão habilidosos no que fazem, que a continuação gira em torno deles sendo forçados, contra a vontade, a fazer isso de novo. Essa prova já permite que avancem para a próxima fase. Se conseguirmos fazer isso, vamos consolidar nosso legado como os maiores criminosos de todos os tempos. Apesar dos crimes diferentes, Miguel e Túlio pensam rápido e mantêm a calma sob pressão. Isso os leva a manobras arriscadas, mas em Round 6 a astúcia seria mais útil que prejudicial. Pelo menos neste primeiro jogo, só precisavam ficar no meio do grupo sem chamar a atenção. Indo para o lado mais veloz, temos Spirit. Ele pode ser um cavalo comum, mas é muito inteligente. Embora não seja fácil fazer com que ele siga as regras, com certeza ele chegaria até a linha de chegada para sobreviver. Alex, Marty e os pinguins também são bem rápidos. E os pinguins também atuam como agentes secretos, com uma quantidade francamente ridícula de experiência, então eles também estão seguros. Certo, rapazes, é isso. A missão para a qual nos preparamos a vida toda. Os 5 Furiosos, e na verdade praticamente qualquer um dos representantes de Kung Fu Panda, estão em boa posição aqui graças às suas habilidades de luta disciplinadas. Grug não é o competidor mais sofisticado, mas compensa com instintos de sobrevivência afiados. Ele tem uma família para voltar, então com certeza vai ser um dos jogadores mais determinados. Assim, Shrek, Fiona, Burro, Gato de Botas e Kit certamente passariam facilmente pela primeira rodada pelo heroísmo que já demonstraram. Isso não deve fugir muito da zona de conforto deles. O Burro certamente vai surtar. Mas conhecendo o Shrek, ele vai garantir que salve o Burro se for necessário. Ter amigos sensatos não salva o Bob, ainda mais porque o mais sensato do grupo dele não está competindo hoje. Eu entendo, todos gostamos do Bob, e temos que admitir que ele mandou bem com aquela ideia maluca. A questão sobre o Bob, na verdade, são duas. Primeiro, ele não tem cérebro e por isso age impulsivamente. Você quer machucar meus amigos? Você vai ter que passar por mim. Embora as ideias dele às vezes funcionem por pura sorte, qualquer movimento brusco aqui significa sua derrota, o que nos leva ao segundo problema. Bob é uma massa de gelatina pura, então ficar completamente parado não é o seu ponto forte. Você foi eliminado. Considerando as ações heróicas e o vilão Oix, é seguro dizer que a maioria dos jogadores poderia passar da primeira rodada. Mas há mais uma exceção, Titã. Mesmo que fôssemos generosos o suficiente para dar poderes ao Titã, ele provavelmente se concentraria mais em carregar as moças para o outro lado, que geralmente não precisariam da ajuda dele, ou acabaria entrando em pânico no momento em que alguém fosse eliminado. De qualquer forma, Hal caiu, apesar de não ter muito de onde cair para começo de conversa. Jogador, você foi eliminado. 58 dos 60 jogadores continuam. Vamos ao próximo jogo, Favo de Mel. Jogadores devem recortar o biscoito. Quem quebrar ou ficar sem tempo é eliminado. Paciência, mãos firmes, destreza e habilidades artísticas serão úteis aqui, assim como criatividade e capacidade de improvisação. Enquanto os vilões em geral são bons em habilidades que exigem trabalho manual preciso, queremos destacar em especial o Sr. Cobra. Segundo ele, arrombar fechaduras é como um romance. E em palavras menos constrangedoras, apesar de não ter mãos, o cara sabe como entrar cuidadosamente em espaços apertados com precisão. E não, isso ficou ainda pior. Seguindo, pela rapidez e precisão ao invadir sistemas, a Senhorita Tarântula também se destaca nesta rodada.
Ela terminaria o biscoito em segundos e provavelmente seria um dos cortes mais limpos do grupo. Outro jogador inseto, Barry, também está seguro. Ele não é um hacker altamente treinado, mas é esperto o bastante para processar a humanidade por vender mel. Recortar esse biscoito lembra o trabalho dele como coletor de pólen, pois ambos exigem extrair pequenas partes de objetos pequenos. Como de costume, os inventores estão bem nesta rodada. Galaxar, Kowalski, Megamente e Wallace e Gromit certamente passariam, ainda mais sem o pinguim de olhar morto para intimidá-los. Soluço não é apenas um grande artista, mas também um domador de dragões habilidoso, ambos valiosos nesta rodada, já que exigem precisão e calma, respectivamente. Por fim, talvez você não esperasse que o Paul recebesse destaque nesta rodada. Ele é mais famoso por comer biscoitos do que recortá-los, mas um detalhe de sua criação o torna ótimo concorrente nesta rodada. Peça aos músicos para tocarem uma música de ação, porque vai começar. Seus bonecos dos 5 Furiosos, aparentemente feitos por ele mesmo. Fazer arte 2D detalhada já é difícil o suficiente, mas arte 3D esquece. O passa sem problemas e ganha um biscoito como recompensa merecida. Infelizmente, Espírito não tem tanta sorte. Enquanto Gato de Botas e Kit têm garras e corpos antropomórficos, Espírito não tem nenhum desses recursos. Então, é o fim da linha para este garanhão de espírito livre. Jogador, você foi eliminado. Adoraríamos ver Kevin avançar, mas ele também está perdendo nesta rodada. Jogador, você foi eliminado. Vamos lá, cara, não faz essa cara. A gente entende sua frustração, mas é isso aí. O Kevin é instável e tem problemas de raiva, não vai passar dessa rodada. Ainda mais porque a mesma abelha que roubou a namorada dele provavelmente ainda quer cortar o biscoito dele toda convencida. E finalmente, nossa primeira eliminação da série Shrek é o Rumpelstiltskin. Ele certamente não é o primeiro vilão de Shrek que depende dos outros para fazer a maior parte do trabalho sujo, mas com certeza está entre os mais indefesos quando precisa se virar sozinho. Duvido que alguém estaria disposto a ajudar um cara tão suspeito assim quando já tem seus próprios biscoitos para se preocupar em esculpir. Jogadora, você foi eliminada. Restam 55 jogadoras. É hora do nosso próximo jogo. Pentátulo de 6 pernas. Confira as regras. As jogadoras formarão grupos de 5, amarrarão as pernas e se moverão juntas pela pista. A cada 10 metros, uma jogadora vai jogar um mini-jogo até completá-lo, com cada integrante jogando uma vez. O objetivo é completar todos os jogos no tempo, repetindo até concluir cada um. Então aqui estão os minijogos. Jack, jogue uma ficha de papel no chão para virar outra ficha de papel. Pedra voadora. Lance uma pedra pequena em outra para derrubá-la. Gong é um jogo tradicional coreano similar aos 5 Marias, peão e jegue. Chute um jegue 5 vezes seguidas no ar, como na peteca. Equilíbrio, compostura e habilidade geral em jogos entram em cena aqui, mas também, talvez o mais importante, o trabalho em equipe. Este será o ponto do jogo onde alianças e equipes começam a se formar. Bem, começam em alguns casos, pelo menos. Vários personagens na disputa já têm alianças fortes. Shrek, Burro, Gato de Botas, Gingy e Fiona já estão acostumados a trabalhar juntos, e cada um deles tem seu próprio conjunto de habilidades que tornariam esses jogos moleza. Shrek é um grande cozinheiro do pântano, Fiona domina artes marciais, Burro é resistente o suficiente para ter filhos com um dragão. Gingy é pequeno o bastante para jogar jogos precisos, como Gond, com facilidade. Achamos que Gato de Botas preferiria fazer dupla com Kit Patas Fofas. Afinal, ele não iria querer deixá-la para trás 2 vezes. Podemos imaginar esses dois fazendo parceria com outros procurados, Miguel e Túlio. Com habilidades semelhantes de roubo e de enganação, esses 4 formariam uma equipe e tanto. Acho que a morte aceitaria uma trégua temporária com seu inimigo, só para ver o que acontece. Os vilões passam de novo, mas e a Diane? Podemos imaginá-la junto a outros personagens públicos queridos, como Megamente e Metroman. Ela trabalha bem com heróis públicos e criminosos reformados, por isso essa parceria seria perfeita para ela. Lobo e raposa não são tão bons. Com 55 personagens e várias equipes formadas, a maioria dos jogadores já superou essa fase. Só está em perigo o time com personagens que não conseguiram mais ninguém para se juntar. Mas mesmo assim sentimos que eles conseguiriam se virar. Rock, Ginja e Bari, mesmo sem traços humanos, realizam feitos notáveis apesar de suas limitações. Dona Twitch parece capaz de intimidar jogadores ingênuos, como o Príncipe Encantado, e até a Fada Madrinha, para se juntarem a ela. Achamos que essa rodada deve passar sem eliminações. Restam 55 jogadores. O próximo jogo é Misture-se. Aqui estão as regras. Os jogadores vão ficar em uma plataforma giratória no centro de uma grande sala circular. A qualquer momento, um número será anunciado e os jogadores terão 30 segundos para formar grupos desse tamanho e garantir uma sala.
Jogadores que não acharem uma sala com o número certo de pessoas serão eliminados. Velocidade, compostura e impiedade são seus melhores amigos nesta rodada. Quais personagens são fisicamente capazes de garantir uma sala para si mesmos, e quais realmente fariam o que fosse necessário para conseguir isso? Com tantos personagens nesta rodada, já está claro que haverá várias eliminações. Mas também há muitos jogadores fortes nesta rodada. Jack Horner dispensa apresentações. Ele é um cara que é mau e egoísta simplesmente por diversão. Eu não consegui tirar essa pedra daqui, mas ainda assim é bem legal, né? Filhotes, bebês, pinguins ou biscoitos com sentimentos, Jack empurraria qualquer um que precisasse sair do caminho. Isso resulta em algumas eliminações logo de cara. Barry tentou convencer Jack, que considerava muito forte, a fazer parceria, prometendo mel fresco vitalício em troca. Jack gostou da ideia e prometeu considerar depois de dar um tapa em Barry e matá-lo na hora. Jogador eliminado. Jack não tem sentimentos positivos sobre insetos falantes. Jack quase foi eliminado na segunda rodada, mas agarrou Gingy a tempo. Infelizmente, ele rapidamente percebeu que os guardas não mencionaram nenhuma regra contra comer outros competidores depois que entraram nas salas, então ele aproveitou para fazer um lanche no meio do jogo. Jogador, você foi eliminado. Nem todo sobrevivente é tão depravado, os pinguins são agentes secretos treinados. Eles sabem quando ser fofos e carinhosos e quando ser implacáveis. Implantar armas secretas. Infelizmente para o Rei Julian, isso significou que a equipe teve que se separar dele por necessidade durante as duas rodadas. Felizmente o Rei Julian viu Moto no último segundo, mas como já foi mostrado, Moto não é bom em contar, por isso pegou o louva-a-Deus antes de entrar. Ninguém sabe como ele conseguiu, mas temos certeza de que o Rei Julian e Motomoto foram tragicamente eliminados. Jogadores eliminados. Junto com o primeiro perdedor da saga Kung Fu Panda, jogador eliminado. Mas longe de ser o último, o Camaleão não tem a vantagem de seus colegas vilões estarem mortos desta vez. E como vimos no final, Tai Lung poderia dizimá-la sem pensar duas vezes. Jogador, você foi eliminado. Mestre Shifu é uma eliminação muito mais simpática. Após ver a derrota do louva-a-Deus por Motomoto, Shifu decidiu não perder mais alunos, nem mesmo aqueles como Tai Lung, em que falhou. Ao enfrentar Tai Lung, ele deu tempo para Paul garantir um quarto antes de deixar Tai Lung entrar, oferecendo uma chance de sobrevivência e talvez um novo caminho. Jogadora eliminada. E o próximo a cair, infelizmente, é Banguela, que não conseguiu passar pelas portas. Jogadora eliminada. A perda dele certamente traria tristeza e soluço, mas Acid e Estoico seguem tentando ajudá-lo a focar na sobrevivência. Esta rodada deu início a uma briga séria entre Jinja e Rock e sua antiga inimiga, Senhora Twitch. Senhora Twitch também viu isso como a oportunidade perfeita para se vingar de seus antigos inimigos. E que vingança poderia ser mais cruel do que separá-los para sempre? Ginger mais uma vez superou a intenção de expulsar Rock, permitindo que ele sobrevivesse e talvez vingasse sua morte. Jogadora, você foi eliminada. Em um momento de puro desespero, Gnormika, para seu horror, foi forçada a empurrar o já desajeitado Wallace para fora da porta que Gromit estava mantendo aberta para ele. Jogadora, você foi eliminada. Gromit não é do tipo vingativo, mas isso pode acabar mudando ele um pouco. Por fim, as eliminações do nosso primeiro vilão. Lobo, você tem um plano secreto ou a gente já era? Eu te aviso em 1 minuto. Embora eles tenham conexões suficientes para talvez sobreviver aqui, dois deles têm algumas fraquezas que seriam obstáculos sérios nesta rodada. Senhor Tubarão é o menos equilibrado do grupo, e apesar de Piranha ser louco o bastante para conseguir um quarto, sua flatulência faz dele o último com quem alguém gostaria de dividir um quarto. Por motivos distintos, esses dois são os menos focados do grupo. Jogadores eliminados. Com Snake puxando o Sr. Lobo para a sala para salvá-lo, seus destinos se selaram e uma tensão surgiu no grupo. 43 jogadores permanecem. Parabéns a todos que chegaram até aqui. Agora começa o esconde-esconde. Os jogadores se dividem em duas equipes, azul, escondidos, e vermelho, buscadores. Buscadores ganharão uma faca e precisarão eliminar ao menos um escondido no tempo limite. Os escondidos receberão uma de 3 chaves, ganhando acesso a várias portas e esconderijos espalhados pela arena. Devem achar uma saída com 3 chaves antes do tempo acabar ou sobreviver por 30 minutos. Também vale ressaltar que os caçadores não podem caçar uns aos outros. Para este jogo, os papéis são selecionados aleatoriamente e os jogadores têm alguns minutos para concordar mutuamente em trocar se assim desejarem. Dito isso, aqui está como achamos que as equipes ficariam. Entre os escondidos estão Donkey, Farquaad, Príncipe Encantado, Paul, Tai Lung, Grow, Macaco, Víbora, Rock, Miguel, Túlio, Gromit, Metroman, Dinormika, Marty, Milman, Kowalski, Recruta, Grug, Soluço
Diane e Senhorita Tarântula. Os procuradores incluem Shrek, Fiona, Gato de Botas, Fada Madrinha, Kit Patamansa, Jack Horner, Morty, Lord Shen, Kai, Tigresa, Senhora Twitch, Megamente, Galaxar, Alex, Glória, Capitão, Rico, Astrid, Estoico, Senhor Lobo e Senhor Cobra. Escondidos buscam furtividade, mas ao encontrar um procurador, precisam de velocidade para fugir ou força para se defender. Os procuradores precisarão de força, velocidade e da brutalidade necessária para matar. Alguns de vocês podem estar se perguntando por que Tai Lung é um escondido, e isso é porque, bom, primeiro é aleatório, mas segundo, ele não se importou com essa escolha. Se alguém fosse digno o suficiente para desafiá-lo, poderia lutar com ele. Poucos ousariam desafiar Tai Lung por sua ferocidade, mas Tigresa enfrentaria. A batalha deles seria lendária enquanto durasse, pelo menos. Ambos preferiam um fim honroso a uma derrota cruel ou uma performance vergonhosa de esconde-esconde. Apesar de ser uma luta equilibrada, acreditamos que o poder de Tai Lung lhe dá vantagem. Enquanto Po poderia se oferecer para se sacrificar para que seu amigo pudesse sobreviver, Tigresa definitivamente recusaria a oferta. Jogadora, você foi eliminada. Gnormika já não é a personagem mais sensata, apesar de sua força impressionante, e achamos que Laxar aproveitaria totalmente esse fato para se vingar. Jogadora... Gato de Botas e Kit não são maus, mas também não vão se render ou morrer facilmente. Eles lutariam bem contra Miguel e Túlio, mas acreditamos que esses gatos venceriam. Jogadores eliminados. A Senhora Twitch preferiria eliminar Rock, mas felizmente para ele, conseguiu se esconder com a ajuda de Gromit. Então, a Senhora Twitch se conformou com o pinguim humilhado. Quando ela estava prestes a se livrar do recruta, porém, Kowalski ofereceu sua própria vida no lugar dele, uma barganha que a Senhora Twitch aceitou cruelmente. Jogador eliminado, infelizmente, os outros competidores não querem fazer prisioneiros. Jack Horner derrubou o recruta sem hesitar, indo atrás da criatura mais fofa da competição, como o verdadeiro perigo que ele é. Pode vir, quer encarar, quer um pouco da tia Bonzi? Jogador eliminado. Shrek e Fiona derrotaram Farquaad e o Príncipe Encantado, ou assim acreditaram. Na verdade, Shrek derrotou o Encantado e em um acesso de raiva, a Fada Madrinha matou Farquaad antes que Fiona pudesse terminar o trabalho, condenando o final feliz de Shrek no processo. Jogadores eliminados. Capitão e Rico sobrevivem ao eliminar Diane e Soluço. Mesmo sem se sentirem bem, farão o necessário para sobreviver. Jogadores eliminados. Sr. Snake quase matou Gromit e Rock e garantiu a sobrevivência do Sr. Wolf por pouco. Jogadores eliminados. Embora estivesse sinceramente horrorizado com a crueldade reacendida de seu amigo, Stoic venceu Grug por pouco em uma luta de socos, derrotando-o com dignidade e honra. Jogador eliminado. No extremo oposto do espectro da honra, Lord Shen não conseguiu resistir a derrubar o apavorado Melman. Jogador, você foi eliminado. E Kai não hesitou em roubar o Chi do macaco, garça e víbora, derrotando rapidamente o restante dos 5 furiosos. Jogadores eliminados. Por fim, Alex seguiu seus instintos e atacou o burro para sobreviver. Jogador eliminado. Então Shrek não está tendo uma boa rodada, não é? Nem os procuradores eliminaram nenhum dos escondidos. Além de Tigresa e Fiona, que já mencionamos, os procuradores perdedores desta rodada incluem Astrid, Glória, Megamente e, ironicamente, Morty, que provavelmente só ficou entediado depois de perceber que podia eliminar pessoas quando quisesse, e que não tinha muito a perder nesse cenário mesmo. Jogadores eliminados. 19 jogadores continuam. É hora do próximo jogo. Bolinhas de gude. Jogue o jogo escolhido com seu parceiro. Quem pegar as 10 bolinhas de gude vence. O perdedor é eliminado. Jogadores formam duplas. No entanto, é revelado que eles jogarão um contra o outro, ou seja, o oponente provavelmente é quem está mais próximo de você no jogo. Você pode jogar um jogo de sorte ou habilidade, de forma limpa ou suja. Mas uma coisa é certa, quem estiver em dupla com você vai ter que morrer para que você possa viver. Vamos conferir os confrontos da rodada. Shrek vs Fada Madrinha. Eu sei, é uma dupla estranha, mas pense bem. A Fada Madrinha é especialista em manipular pessoas vulneráveis para fazer acordos que, no final das contas, só beneficiam ela mesma. Querendo vingar o filho em segredo, ela manipulava Shrek, dando falsas esperanças de trazer Fiona e Burro de volta. Ah, e o Jinji também, mas faz bem mais tempo que ele saiu. Como já foi enganado por psicopatas antes, não achamos que Shrek acreditaria nela. Mas achamos que a Fada Madrinha vai enganar o Shrek desta vez, o que significa que acabou pra ele. Jogador eliminado, depois Gato de Botas enfrenta Kit Patas Fofas em uma disputa equilibrada. Ambos são ladrões inteligentes, mestres em truques, enganos e combate impressionante. Diante de um confronto digno, eles naturalmente iriam querer jogar limpo. Pelo menos é o que você pensaria.
mas achamos que Kit faria um sacrifício de última hora em si mesma. Jogadora eliminada. Ela deve ter mais algumas vidas. Qual o sentido do gato aprender a valorizar a vida só para perdê-la? Uma faca ao seu lado é tudo o que eu poderia desejar. Joãozinho Horner contra Dona Tweedy. Sim, eu sei muito bem que não existe uma regra dizendo que não se pode espancar o oponente até a morte com a bolinha de gude. Mas, de novo, eu achei que não precisava ser listado. Enfim, Joãozinho vence, apesar de ser o Joãozinho. Jogador, você foi eliminada. Ele continua sendo o mais simpático entre os dois, Po contra Tai Long. Acreditamos que Tai Long já superou parte da amargura por perder o título de Guerreiro Dragão. Se visse o quanto significava para Shifu, talvez Tai Long repensasse se valia virar super vilão só por ter sido rejeitado como Guerreiro Dragão. Como isso acontece na série principal, apostamos que Tai Long reconhece Po como o verdadeiro Guerreiro Dragão aprovado por Shifu. Então é um final sonrado para Tai Long. Jogador eliminado. E mais um amigo na lista sempre crescente de Po. Lord Shen contra Kai é na verdade uma disputa bem fácil. Kai escolheu Shen como parceiro porque sabia o quão paranoico e louco ele era. E embora ele fosse valioso, se decidisse traí-lo, Kai conseguiria lidar com ele com relativa facilidade. Quando revelaram que Shen era o oponente, tudo ficou ainda mais fácil. Jogador eliminado. Stoico vs Metroman. Nosso próximo duelo é entre um super-humano comum e um sobrenatural. Considerando a capacidade do Metroman de mentir indiretamente para seu público, chegando ao ponto de fingir sua própria morte só para ter um tempo para si mesmo. E assim nasceu o Homem da Música. Achamos que ele está em vantagem. Ele tem carisma suficiente para enganar Stoico, e, em situação difícil, achamos que faria isso. Jogador eliminado. Skipper contra Rico é uma disputa difícil. Por um lado, Rico é engenhoso e conseguiria se virar em qualquer jogo que ele e o Skipper estivessem jogando, mas por outro lado, ele também é muito leal ao Skipper. No entanto, é por isso mesmo que achamos que o Skipper ordenaria que o Rico jogasse um jogo de sorte, sem truques, permitindo que o Rico tivesse uma vitória nobre contra o Skipper. Jogadora, você foi eliminada. Finalmente, ele pode ver o recruta sorrir e acenar novamente. Alex versus Senhorita Tarântula, que é basicamente uma dupla formada por eliminação. Ambos estão de luto por amigos e provavelmente prefeririam conversar a lutar ou enganar um ao outro. Conhecendo Alex, ele provavelmente se sente péssimo por ter perdido o controle de si mesmo, e querendo se redimir pela sua atuação na rodada anterior, insistiria em deixar a Senhorita Tarântula viver. Jogador eliminado. Como ela tem pelo menos um amigo do grupo com quem pode sobreviver. E por fim, temos Sr. Lobo contra Sr. Cobra. Seus diferentes graus de crueldade levaram a uma parceria já instável, mas quando foram colocados um contra o outro, eles descobriram até onde eram capazes de chegar. Sr. Cobra provavelmente sentiria remorso por seus momentos violentos no jogo, percebendo que talvez precisasse matar seu melhor amigo de longa data. Poderíamos vê-lo tentando enganar Lobo, fazendo-o acreditar que estava tentando vencer apenas para puxar o tapete dele no último momento. Mas o Sr. Lobo sempre parecia estar à frente do Cobra, e achamos que ele venceria, confiando futuras operações do vilão, legais ou não, ao Cobra e ao Webbs. Jogador eliminado. Isso dá ao Galaxar, último escolhido para o time, uma vitória automática. Então bom para ele. Pena que ele não tem mais um planeta para se gabar disso também. Restam apenas 10 jogadores. É hora de passar para o nosso penúltimo jogo, pular corda. No jogo, os jogadores cruzam uma ponte perigosa, evitando ser derrubados por uma corda de pular gigante estilo Double Dutch. Eles precisam ter cuidado, pois a corda acelera com o tempo e só tem 20 minutos para atravessar. Diferente das últimas pedras do salto, aqui não depende de sorte, só agilidade, velocidade e sangue frio. É preciso coragem, equilíbrio e reação rápida para vencer essa rodada. Jogadores de bom coração podem ajudar os mais fracos a atravessar, mas aqueles com um lado mais travesso podem facilmente sabotar o jogo para aumentar suas próprias chances. Bem rápido, vamos ver quem ainda está de pé, por enquanto. Temos a Fada Madrinha, Gato de Botas, Jack Horner, Po, Sky, Metroman, Rico, Senhorita Tarântula, Sr. Cobra e Galaxar. Enquanto o Metroman preferiria estar relaxando com um pouco de música, ele não vai tocar mais nenhuma música a menos que sobreviva aqui. Felizmente, ele pode voar e parece disposto a salvar jogadores vulneráveis, como Rico e Senhorita Tarântula. Mas nem todo sobrevivente é altruísta. Galaxa tem um plano maligno para chegar antes de todos, mas... deixa pra lá. Ele tropeçou em um de seus tentáculos. Jogador eliminado. Sem magia nesta rodada, a Fada Madrinha recorre à manipulação e faz um acordo com Jack. Ela cumprirá qualquer desejo deles e saírem vivos. Infelizmente, naquele momento, o desejo de Jack era matá-la para poder usurpar a incrível fábrica de poções dela. Jogadora, você foi eliminada. Por fim, Po atravessou por pouco com o Sr. Cobra no ombro.
Ele nem percebeu a cobra, mas também não se importou. Ainda bem que ele não tentou acompanhar o Kai, cuja fome por Chi e dinheiro fácil o fez ir rápido demais. Na verdade, ele foi além e eliminou alguns oponentes antes da rodada final. Ele conseguiu eliminar o Metroman e quase o Sr. Antula antes que o Sr. Cobra pulasse entre eles como um sacrifício de última hora. Jogadores eliminados. Só então os guardas interferiram. Restam 6 jogadores. Hora da rodada final. Preparem-se para o último jogo, Sky Squid Game. O jogo exige no mínimo 4 jogadores e 3 eliminações. Os jogadores pressionam um botão em cada torre para iniciar a rodada e tem tempo limitado para empurrar ao menos um jogador vivo para fora. Quando um jogador for empurrado para fora, os outros seguem para a próxima torre. Muitos jogadores chegam à torre final em círculo. Após a eliminação de ao menos um jogador, o vencedor ou os vencedores do jogo da Lula são coroados. Os jogadores restantes podem usar a diplomacia para escolher com quem se aliar ou partir direto para a briga e ver o resultado. Iniciaremos na torre quadrada. Tendo se consolidado como o principal vilão desta rodada, Kai decidiu apertar o botão e ficar na ponte, desafiando qualquer um que quisesse passar a enfrentá-lo. Poe é quase o único capaz de enfrentá-lo com força bruta, mas Jack também poderia ajudar lançando Rico em Kai como projétil. Rico caiu e a ponte foi estendida. Jogador eliminado. Gato de Botas, Jack e Senhorita Tarântula atravessaram a ponte assim que ela se estendeu. Enquanto isso, Poe e Kai ainda estavam brigando. Poe dominou, e ainda assim lhe ofereceu a mão para levantar da beirada, apesar de tudo que Kai fez. Mas depois de se aproveitar da bondade de Pooh, Kai o traiu e o empurrou para as profundezas. Jogadora, você foi eliminada. O que nos leva à torre triangular, e as coisas estão realmente esquentando agora. Com Kai e Jack ainda na disputa, os outros jogadores vão ter que bolar um plano inteligente, de alto quociente de inteligência, para lutar contra os... o que foi isso? Ah, então Jack só apertou o botão, pisou na Senhorita Tarântula e a chutou da beirada enquanto ela ainda se mexia. Acho que isso funciona. Jogadora eliminada. Enfim, chegamos à fase final, a Torre do Círculo. De qualquer forma, restaram nossos 3 finalistas, Jack Horner, Kai e Gato de Botas. Kai tem a força bruta e a crueldade para igualar ambos esses dois. Gato de Botas tem vantagem em agilidade e Jack tem criatividade e um poder próprio bastante formidável. Jack não é nada amigável, mas sabe quando precisa de ajuda. Que bom menino eu sou. Ele decidiu oferecer uma trégua temporária ao Gato de Botas, já que Kai era o mal um pouco maior entre os dois. Eles quase lançaram um ataque em pinça contra Kai, enquanto o Gato de Botas fingia cair de um parapeito para distraí-lo. Porém, o truque dele funcionou bem. Ele conseguiu enganar o Jack também, e percebendo a oportunidade de ouro que tinha nas mãos, o Gato de Botas não perdeu tempo em aproveitá-la. Kai eliminou Jack do mapa e acreditou plenamente que havia provado ser o único vencedor, apenas para o Brutamontes tropeçar no recém-revelado Gato de Botas. Resta uma pergunta, qual seu herói destemido favorito? Espero que seja o Gato de Botas, pois ele foi o vencedor e único sobrevivente do jogo de Lula de hoje.